I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E antes de começar o nosso programa, eu queria passar umas informações para vocês. No programa passado, o professor Luiz Almeida esteve aqui conosco e eu não tinha imagem nenhuma com os telefones e não chegamos também a dar os telefones aqui no ar. Eu coloquei na página do Sintonizando Saúde no Facebook, mas recebi algumas ligações de pessoas que não têm acesso à internet, não usam o computador e elas gostariam do telefone dele. Eu passei para essas pessoas, mas eu gostaria então de passar para outras pessoas que possam estar nessa situação e que não ligaram. Então eu queria a imagem extra primeira, isso. Então o professor Luiz Almeida, ele dá aula de yoga. E ele é acupunturista também, além do yoga, ele é acupunturista e shiatsu-terapeuta. Os telefones dele é 2247-6594 ou os celulares 988183192 ou 992133192. Então, alguém que queira anotar os telefones, ou então pode fazer como algumas pessoas fizeram, liga para mim que eu passo os telefones dele, mas de qualquer forma, passei agora para vocês. Um outro aviso que eu queria dar para vocês é sobre a quinta-feira de Shiva, né? A última nós falamos sobre ela aqui, foi uma feira muito boa, muito agradável. E no dia 12 de março vai ter a quinta-feira de Shiva, com início às 8 horas da manhã. Vai ser no Shiva Espaço Yoga, na rua 13 de maio, 259. Nessa feira sempre tem a participação de artesãos, de pequenos produtores, de chefes, de terapeutas, expondo seus produtos e serviços. Então aí vocês vão encontrar culinária vegana, culinária vegetariana, suco vivo, para quem gostaria de experimentar, vai ter o suco vivo, pães artesanais, geleias, compotas, roupas, artigos indianos, várias possibilidades. Ela é aberta ao público, a entrada é gratuita. Às 8 horas ela vai iniciar com a prática de yoga com o professor Vitor Damasio. E depois dessa aula, a feira vai começar e às 10 horas vai ter uma outra prática de yoga para crianças de todas as idades, né? Então, quem não quiser participar da manhã, que é cedo, né? Pode participar das 10 horas, que pode ter a participação de crianças também. Às 11 horas vai ter uma palestra com Jonas Massete. Acho que eu falei certo, não sei. Que é o propósito do yoga, além da prática, uma introdução a Vedanta. Bom, então vocês já estão avisados, no dia 12, uma possibilidade de interação e de conhecer coisas novas para quem não conhece essa área vegetariana, coisas assim, mais artesanais, lá vai ter a possibilidade de conhecer. E vamos ter um terceiro evento ainda, no dia 7, segunda-feira agora, que vai ser em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Esse evento vai ser no FAETEC, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica, que fica na Estrada Machado Fagundes, 326, antigo prédio da Faculdade de Medicina. Quem quiser mais informações, pode entrar em contato pelo telefone 2247-3984. Vão existir palestras, oficinas com material reciclável, vai ter também uma tarde de beleza e uma roda de conversa com a advogada Eduarda Ferreira sobre o livro O Mito da Beleza, de Naomi Wolf. Esse livro é um livro interessante porque fala dessa indústria do culto à beleza, uma beleza padronizada,
e manipulada que tem destruído um período de muitos anos de lutas por uma postura livre e consciente, né? E esse paradigma da mulher industrializada, moldada, manipulada, vem destruir isso. Então, deve ser uma palestra bastante agradável e proveitosa, em que se pode aprender bastante. Bom, vamos então iniciar nosso programa. Nós, no programa passado, com o professor Luiz Almeida, ele falou, como não podia ter deixado de falar, né, entre outras coisas, porque foi a base do que nos seria necessário para poder fazer uma yoga bem feita, né? E então ele nos falou sobre a respiração. Eu, desde que eu comecei o nosso programa, tenho insistido muito nessa tecla da respiração, nesse fator da respiração, que é um componente indispensável para a saúde. Existem vários meios. Ele mesmo falou aqui no programa passado, existem vários caminhos, mas em todos eles, como uma coisa comum a todos eles, é a respiração. É a respiração. A uma primeira vista, talvez uma pessoa que não esteja acostumado a olhar o ser humano de uma forma holística, pode sentir dificuldades para perceber isso. Mas a respiração é tudo. Nós só existimos porque respiramos, né? E se nós respiramos da forma correta, nós vamos ter saúde. Sem sombra de dúvida. Eu sei que parece um pouco reducionista, mas não estou sendo reducionista. Eu estou simplesmente, e é o que eu vou tentar mostrar para vocês, eu estou simplesmente trazendo de volta uma consciência ao que nós somos e como nós vivemos, né? A nossa vida é respiração. A respiração é a única coisa que, se ela parar, nós morremos, né? A gente pode ter problema disso, problema daquilo, todo um monte de tipo de problema. Existem pessoas que vivem com doenças sérias durante anos e anos e anos e anos. Tudo bem que podem tomar uma medicação que vai mantendo aquela doença em banho-maria, mas a pessoa está lá. Mas sem a respiração, não. Você sem respiração, acho que em alguns segundos a pessoa morre. E o que acontece, vamos tentar perceber o que eu vou falar para vocês. Quando você, por exemplo, se alguém chegar perto de você e colocar a mão no teu pescoço e começar a te estrangular, você vai acabar morrendo. Morrendo porque não vai poder respirar, tá? E muitas vezes nós vivemos uma vida inteira fazendo isso com os nossos órgãos. Quando não damos aos nossos órgãos o que eles necessitam a nível de oxigênio, né, nós estamos estrangulando eles, matando ele aos poucos. E, obviamente, começam a surgir doenças. Muitas vezes, o simples hábito de respirar corretamente, o exercício, nós vamos passar hoje, assim, eu diria que é o exercício fundamental da respiração, muitas vezes, só isso já é suficiente para a pessoa entrar num processo de cura excelente, né? E muitas vezes ela pode até colocar o corpo dela saudável, respirando corretamente, né? Bom, nós sempre falamos aqui da questão do nosso padrão de vida, do condicionamento, do paradigma que nós vivemos, e ele está... A base do nosso paradigma é o medo e a competição. Se você for experimentando, você vai chegar ao medo e à competição, né? E, na verdade, isso, né, tem como origem, basicamente, é claro que a gente pode ter algumas exceções, mas, em via de regra geral, né, e a origem disso são os nossos pensamentos e a nossa respiração.
né? Claro que isso está interligado, né? Essas duas coisas não vão funcionar separado, nós vamos ver isso, né? Então, os pensamentos mal educados, pensamentos indisciplinados, pensamentos negativos, atraem medo, atraem raiva, vão atrair mágoa, vão atrair tristeza, vão atrair ressentimento, né? E o resultado disso nós estamos vendo hoje em dia, qual é? É uma catástrofe geral, em todos os sentidos, né? Nós vemos uma catástrofe até por trás, né? Quem tem um olhar para o próprio, quem tem um ar adequado, vai ver essa catástrofe até em quem está tentando defender uma vida melhor, ou que certos erros sejam consertados. Não importa, a forma como está sendo feito é uma verdadeira catástrofe, é uma fonte de medo, de angústia, é uma fonte de mal. Isso é a verdade, né? E quando você chega nessa hora, o que você precisa é respirar. Porque a respiração por si vai transformar essa mente que é totalmente tomada por pensamentos de medo, de mágoa. A mente deveria procurar educar os seus pensamentos, mas muitas vezes esse estágio está tão agravado que a gente inicialmente deveria pelo menos modificar, melhorar, né, o tipo de pensamentos que nós temos. O respirar vai nos trazer para o aqui e para o agora. E no aqui e agora, os nossos pensamentos vão estar direcionados para o aqui e agora. Sempre que você tem, não canso de falar isso para vocês, sempre que nós temos um pensamento de raiva, um pensamento de medo, um pensamento de mágoa, um pensamento de angústia, um pensamento de ansiedade, sempre que isso acontece na nossa cabeça, nós estamos vinculando os nossos pensamentos a alguma coisa do passado ou alguma coisa do futuro. Nós podemos estar relembrando alguma coisa que nos provoca raiva ou que nos provoca mágoa, ou podemos estar imaginando coisas terríveis no processo de ansiedade que podem acontecer no futuro, né? Então, sempre esse processo, quando você respira, você, queira ou não, você é trazido para o agora, né? E no agora, os teus pensamentos vão estar purificados, né? E a atenção na respiração, a consciência da respiração, inevitavelmente vai te trazer para o aqui e o agora, né? Para o momento presente. Esse é um lado da moeda, né? O outro lado da moeda, no caso da respiração, seria que o respirar corretamente no dia a dia, olha, nosso dia tem 24 horas. Vamos imaginar 24 horas com uma respiração errada. Nós vamos ver um vídeo mais para frente que mostra que pessoas foram paradas na rua e percebeu-se que respirava errado. E eu vou dizer, 99% das pessoas respira de uma forma errada. E a consequência disso é o que eu falei no começo. Nós estamos estrangulando os nossos órgãos, estamos estrangulando o nosso cérebro, que não está recebendo oxigênio suficiente. E aí as doenças têm que vir, problemas, esclerose múltipla, uma série de problemas, Parkinson, muitos problemas, muitas vezes. O cérebro não está conseguindo, ele está se esforçando de uma forma imensa para conseguir funcionar como deveria e não consegue, porque não tem oxigênio suficiente para isso, né? Parece assim uma coisa tão simples. E o que é mais impressionante, é uma coisa tão barata, né? Você não precisa gastar nada para aprender a respirar corretamente. Só depende de você. Só é necessário a sua força de vontade e a sua disposição. E eu acho que uma boa alavanca para isso é você compreender
o que isso significa. Se a pessoa tiver compreensão do que significa a respiração para ela, eu acredito que ela vai ter força de vontade e vai se esforçar para respirar corretamente. Ela precisa de um tempo para si por dia, né? Isso é indispensável, né? E treinar a respirar da forma correta. Como? É isso que nós vamos aprender no programa de hoje. Bom, aliás, eu tenho falado isso em vários programas no decorrer da existência do Sintonizando Saúde, são 3 anos, e eu sempre, de uma forma intercalada, volto a esse tema, porque esse tema é fundamental. Não adianta tomar, mesmo que seja uma medicação natural, fitoterápica, homeopatia, você pode fazer tudo da forma certa. Se você não respirar direito, você está impedindo até aquela medicação de fazer o efeito que deveria, porque, como eu falei, né, os órgãos estão sedentos de ar, de oxigênio, né? Bom, a respiração, nós estamos aqui falando da nossa respiração cotidiana, não de uma respiração que existem vários exercícios específicos no yoga, ou da respiração que vai se usar no canto. Mas em toda, tanto a respiração do yoga quanto a do canto, a base dela, a origem está aqui nessa respiração, que é a nossa respiração cotidiana, que deveria ser saudável e normal, que é o normal, né? Então, vamos entender como é que funciona esse processo da nossa respiração, que é a origem de tudo, que é o começo de tudo, até para um outro tipo de respiração, para um desenvolvimento que vai ser usado no canto ou vai ser usado nos próprios exercícios do yoga. Primeiro nós vamos ter a imagem 1 e vamos tentar perceber, entender como funciona o nosso organismo. O ar vai entrar pelo nariz, vai atravessar a traqueia e vai entrar nos pulmões. Acontece que os nossos pulmões, eles são como uma bola, eles não têm musculatura própria. Então, se eles tiverem de um certo tamanho, ali o ar vai entrar. Se eles estiverem com um tamanho menor, vai entrar só aquela quantidade. Com o tamanho maior, vai entrar uma maior quantidade. Quem vai ditar esse tamanho do pulmão, que vai fazer com que entre mais ou menos ar no pulmão, é exatamente um músculo que nós temos chamado diafragma, que em grego significa divisória. Ele é um músculo em forma de cúpula que separa o tórax do abdômen. Ele está aqui, né? Ele vai separar o tórax do abdômen. Então, o ar vai entrar pelo nariz, o ar vai descer pela traqueia e vai entrar pelos pulmões. Agora, a questão é, quanto vai entrar de ar dentro dos pulmões? Se entrar a quantidade adequada, todos os nossos alvéolos, tudo dentro do pulmão vai funcionar como deveria, né? Ele vai limpar o pulmão, esse ar vai limpar o pulmão de todas as impurezas, que nós respiramos impurezas o tempo todo, o nosso corpo está cheio de impurezas e o pulmão também faz parte dessa limpeza do nosso corpo, né? Então ele tem sempre muitas impurezas. Se o ar entra como deveria, né, todas essas impurezas vão ser limpas, né? O ar vai entrar, vai fazer essa limpeza e vai sair, né, promovendo uma limpeza dentro do pulmão. E aí o pulmão vai funcionar como deveria. Se o pulmão não receber o ar suficiente, ou seja, se o diafragma estiver lá em cima, né, na posição relaxada dele, no caso, o que vai acontecer? Esse pulmão não vai receber a quantidade, não vai permitir que entre a quantidade de ar suficiente. E a base do pulmão vai começando a acumular sujeira. E daí muita gente tem problemas sérios no pulmão e muitas vezes você diz, a pessoa teve um problema de pulmão é porque fumava muito. Aí você vê, um monte de outras pessoas tiveram os mesmos problemas e não fumavam nada, né? Eu não estou dizendo que fumar não faça mal,
mas eu estou dizendo que uma pessoa que fume, né, e tem uma respiração boa, essa respiração vai ajudar o pulmão a se limpar, né? Claro que não vai ser tão bom quanto uma pessoa que não fume, mas, de qualquer forma, vai promover essa limpeza. E quando muitas vezes uma pessoa que nunca fumou, mas que respira erradamente a vida inteira, né, acaba desenvolvendo um problema grave no pulmão. Bom, vamos continuar devagarzinho, né? Como costuma se dizer, comendo mingau pelas beiradas, para a gente poder entender como isso funciona. Bom, a principal função do pulmão, como eu já falei, é oxigenar o sangue e eliminar o gás carbônico, o dióxido de carbono, do corpo, tá? Então, para isso, para ele poder fazer isso, eu estou repetindo, ele vai precisar se encher completamente de ar para poder fazer essa limpeza como seria o certo. Vamos ver a imagem 2, que nós vamos ver agora melhor, né, o músculo que faz esse trabalho. Esse é o músculo chamado diafragma. É esse músculo que está embaixo. Nós estamos vendo o pulmão com os seus dois lados, né? Pulmão direito, pulmão esquerdo. E embaixo dele nós temos um músculo que apareceu na outra imagem, aqui vocês estão percebendo melhor, que se chama diafragma. É exatamente esse o músculo responsável pela nossa respiração. Quando ele está lá em cima, os pulmões se esvaziam. Quando ele desce, o pulmão cresce e podem se encher de ar. Pode entrar ar e oxigenar, né, todo o pulmão. E fazer exatamente essa troca respiratória, essa limpeza que é necessária. Nós vamos ver o vídeo 1 para entender melhor como o diafragma funciona. Vamos ver o nosso vídeo 1 então. Bem, vocês até agora, eu acho que entenderam bem essa parte inicial, né? Que quem faz a nossa respiração ser da melhor forma possível é o nosso diafragma. E como é que a gente vai fazer o diafragma subir e descer daquela forma que vocês viram, né? Como é que vai funcionar isso, né? Quem vai fazer isso acontecer, né? Eu vou mostrar a imagem 3 antes do vídeo, porque na imagem 3 vocês vão perceber melhor como se faz a forma errada, né? Pode passar a imagem 3, Kaique, por favor? Olha só, na imagem 3 nós temos do lado direito a forma correta e do lado esquerdo a forma correta. Quando a respiração, tá? Quando nós temos a inspiração, nós temos, como está do lado direito, que para o diafragma poder descer, como nós vimos nas imagens, que é o que vai fazer com que o pulmão encha, nós temos que fazer com que o nosso abdômen se projete para frente. À medida que o abdômen se projeta para frente, o diafragma desce e quando o diafragma desce, o pulmão se enche de ar. O que acontece?
99% das pessoas, incrivelmente, mas é por aí mesmo, respira ao contrário. Na hora, se puder voltar a imagem novamente, por favor, na hora que a inspiração entra, o abdômen, em vez de se projetar para fora, ele é recolhido para dentro. Na maioria das vezes, muitas vezes, ele nem se mexe e o que se movimenta um pouco é o peito. Mas existem casos em que nem o peito se movimenta e nem o abdômen. Então aí vocês vão ver o que acontece, o pulmão fica pequenininho. Não entra o ar necessário para oxigenar ele e não há movimentação adequada dentro dele, de modo que possa se fazer essa troca que acontece, né? Eliminando o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, que fica dentro dele em função das limpezas que o pulmão já fez no nosso corpo. Então, agora que vocês entenderam um pouco melhor isso, vamos ver um videozinho para vocês verem e depois eu vou falar por que isso acontece. Sabe quando você fica nervoso e alguém fala para você, calma, respira fundo? Bem, não é à toa, né? O estresse diário poderia ser muito menor se a gente reaprendesse a respirar direito. Atenção, não se distraia com nada a partir de agora. Coloque as suas duas mãos sobre o seu abdômen e respire. Repare o que se movimenta mais, o seu abdômen ou a sua região do tórax. Se o seu tórax estiver se movimentando mais do que o seu abdômen, cuidado, você não está respirando corretamente. Respira. Respira. A maioria das pessoas que a gente encontrou tem essa respiração mexendo os ombros. Se isso estiver gerando uma sensação de angústia, estiver gerando uma sensação de respiração curta, que parece que não chega no final, procure alguém que possa treinar você em uma respiração mais diafragmática. Diafragmática? Vamos entender isso direito. Para respirar, temos que contrair o diafragma, este músculo entre o abdômen e o tórax. Na respiração ideal, o diafragma se contrai totalmente, expande as paredes laterais do corpo e cria espaço para o ar entrar. Assim, o abdômen aumenta na inspiração e diminui na expiração. Na respiração ansiosa, o diafragma se contrai pouco e por isso entra menos ar nos pulmões. Para conseguir mais oxigênio, você tem que respirar mais vezes. A respiração fica rápida e curta e os ombros chegam a levantar. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Precisamos treinar nossa respiração. Eu acho que eu respirava no ritmo da agenda. E aí você se dá conta que não, que pode ser diferente. A maneira como nós respiramos vai ditar a forma como a gente está vivendo. O sono melhora, você dorme mais fácil, mais rápido, o intestino funciona melhor. A medicina ocidental já aceita e até indica a respiração diafragmática no tratamento de vários problemas de saúde. Hipertensão, ansiedade, insônia, síndrome de pânico. Neste hospital da rede municipal em São Paulo, 2 vezes por semana, pacientes praticam a respiração diafragmática. Rivana tem síndrome do pânico. O primeiro resultado foi dormir, no primeiro dia. Você não dormia há quanto tempo? Há 2 meses. Dona Dice perdeu um filho no acidente com o Airbus da TAM. Assim, você fica sufocada, né? Você quer respirar, não consegue. Eu já estou conseguindo respirar melhor. Nós nascemos respirando corretamente. É só observar o movimento do abdômen dos bebês. Mas vamos crescendo e com o estresse do dia a dia, passamos a respirar de maneira mais ansiosa, sem perceber. Sabe o que é respirar corretamente? Eu creio que seja como eu respiro agora. Será? Vamos ao teste. Respire 2 vezes, um pouquinho mais fundo. 1 vez, isso, tá bom. Só mais uma. É uma respiração mais alta, mais torácica que ele está fazendo. Característico de uma pessoa que pode estar realmente mais ansiosa mesmo. O especialista em ansiedade ensina a técnica para ele. Aprenda junto. Uma mão nessa região, isso.
a outra no final desse osso que é o externo, aqui no começo da barriga, coloca aqui. E agora tentar respirar de forma que essa mão mexa muito pouco ou não mexa, e que essa região onde está essa mão mexa mais. Não precisa respirar mais rápido e nem mais profundo. A movimentação está parando aqui, está começando a aumentar aqui. A respiração flui mais facilmente. Veja o que aconteceu durante o treinamento do guarda de trânsito. Ele ouviu a sirene e saiu rápido para liberar o trânsito. Momentos de estresse como esse que aconteceu com o guarda aparecem na vida de todos nós. O importante é saber virar o jogo, identificar a respiração torácica e revertê-la para a respiração diafragmática em qualquer momento da sua vida. Nas situações que você tem que enfrentar com seu chefe, na fila do ônibus, no banco, no aeroporto, para você conseguir relaxar e conseguir as soluções para o que está acontecendo naquele momento. No nosso site você aprende mais técnicas de respiração diafragmática da medicina chinesa e do budismo. Bem, eu acho que isso deu uma ideia para vocês, né? De que, na verdade, no rapaz, por exemplo, do filme, ele respirava com a parte de cima e não usava o abdômen. E muitas pessoas não usam nem o abdômen, nem a parte de cima. Em ambos os casos, o que acontece é que todo o ar, né, não vai penetrar o pulmão como um todo, porque se essa região não se dilata, o diafragma está lá em cima, então o pulmão está encolhido, não vai haver a circulação necessária do ar e, consequentemente, não vai haver uma limpeza do pulmão, de modo que ele possa promover a saúde no nosso corpo. Aí vem a questão, por quê? Né? Por que que nós... Né? E aí também eles falam uma coisa que é uma verdade, nós nascemos... Né? Se nascemos saudáveis, quando uma criança nasce saudável, ela nasce automaticamente, por natureza, respirando corretamente. E em pouco tempo, muitas vezes, alguns no decorrer de um tempo maior, essa respiração vai se modificando de forma que depois de um tempo em adulto, a pessoa já está respirando de uma forma errada. Na adolescência, ela, na maioria das vezes, já está respirando de forma errada. Ela, em vez de fazer esse movimento do abdômen, que é o natural para o ser humano, ela passa a não mover o abdômen. E aí eu acho que seria bom para vocês compreenderem o porquê. O porquê disso é simples se a gente se observar. Sempre que nós temos uma emoção muito forte, quando qualquer coisa que aconteça conosco, qualquer emoção que nós não metabolizemos, que nós seguremos, nós vamos segurar aqui. Então, isso aqui vai começar a não se mover mais, porque precisa segurar os nossos medos, as nossas angústias, todas as nossas emoções. Por isso você vê crianças, às vezes, que muito cedo já estão respirando de forma errada. Uma criação muito violenta, uma criação repressiva, uma criação que estimule a obediência, né? Que é a educação, basicamente, dos dias de hoje, em vez de estimular o crescimento e o desenvolvimento dos próprios potenciais da criança, que é incutir normas, regras, que é encaixotar. Tem gente que usa esse termo, eu não sei se é um termo legal, mas existe uma tendência, hoje existem muitos movimentos, Tarja Branca, vários movimentos de educação, falando sobre isso, que queremos formar seres obedientes, não seres pensantes, porque seres obedientes são fáceis de serem manipulados. Né? E isso vai fazendo com que todas essas emoções que ficam presas dentro da gente, fiquem presas aqui.
né? Que é exatamente a região do corpo que digere todas as coisas, né? Então, é engraçado. Eu já contei para vocês a história da raposa que perdeu o rabo, né? Se a pessoa, a raposa, eu já contei, eu vou falar só rapidinho, da raposa que um dia perdeu o rabo na floresta numa armadilha e depois se esforçou de todas as formas para convencer as outras de que era muito mais elegante, que era muito mais bonito e que todas deviam cortar os seus rabos, que os rabos eram muito incômodos. Até que elas descobriram que ela só queria isso porque ela tinha perdido o rabo dela, né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu com a nossa sociedade. As pessoas começaram, o nosso paradigma eles chamam barriga tanquinho, que isso aqui tem que estar magrinho, porque isso tem que estar assim, tem que estar assado. E não podemos mexer com essa região. Isso é uma forma de colocar, é até uma forma de poder, porque você tem pessoas, tá, que estão com todo o seu emocional, tudo retido aqui. Uma pessoa com todo emocional retido, ela não é uma pessoa que não só não vai pensar corretamente, como vai se tornar uma pessoa doente, porque ela não vai respirar corretamente. Então, ela não só não pensa, como não é saudável. E uma pessoa assim é extremamente mais fácil de ser manipulado. E o que gera, quando isso foi percebido no começo, né, começou a se transformar no paradigma vigente nos dias de hoje. Essa manipulação da beleza, né, em função de coisas que, para quem está produzindo isso lá atrás, né, tem sempre uma finalidade específica, ou de lucro, ou muito mais até. A gente pensa que a intenção é muito maior de lucro, mas eu particularmente penso que ela é um interesse muito maior de poder. Poder tem muito mais força que o dinheiro. O desejo de poder, eu acho que predomina muito mais nas pessoas e nesses processos que a gente vê acontecendo. Bom, nós vamos pedir a imagem número 4 para perceber como isso funciona. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão do porquê começou a se parar de se movimentar essa região. Oi? Ah, sim. O Kaique colocou para nós do diafragma funcionando, para vocês entenderem melhor ainda como é que ele funciona, né? E agora nós vamos começar a dar os primeiros passos de como seria a respiração correta. Lembrando novamente que foi Alexandre Lowe, se eu não me engano, quando ele era aluno, não estou me fugindo do nome, daquele colega do Jung, e ele, numa das vezes em que o mestre pediu que eles começassem que eles fizessem essa respiração, eu acho interessante a descrição que o Alexandre Lowe coloca de como foi a reação dele, de como ele, de repente, depois de um tempo desses exercícios que eles faziam sempre, ele começou exatamente num exercício desses, deitado, do modo como eu vou ensinar para vocês. Ele começou a gritar e diz que muito conteúdo, muita emoção saiu. E é exatamente porque vocês vão começar a mexer com essas crenças, com as emoções, com os medos que estão presos aqui. Tudo isso vai ser mexido, né? Sem essa mudança, uma pessoa que esteja com uma doença séria, por exemplo, ou mesmo sem ser séria, uma doença até comum, sem mudança, né? Sem você mudar o que gerou o problema, você não pode consertar o problema. Você tem que alterar a origem. Então, isso vai ser uma forma, o respirar vai ser uma forma de alterar essa origem, de limpar esses conteúdos que estão gerando a doença, né? E à medida que isso for saindo, basta manter a paz e continuar respirando, que a limpeza acontece naturalmente. Vamos então agora para a imagem 4,
Essa imagem, não é essa não, é antes dessa ainda, primeiro, por favor, essa. Né? Aí nós vamos ter como é a respiração correta. Nós temos dois processos, o inspirar, que é botar o ar para dentro, e o expirar, que é colocar o ar para fora. Quando nós inspiramos, colocamos o ar para dentro e o nosso abdômen se projeta para frente. Quando nós expiramos, ou seja, colocamos o ar para fora, nós trazemos o abdômen para dentro. Quando nós trazemos o abdômen para dentro, o diafragma é empurrado para cima e o pulmão, consequentemente, diminui, expulsando todo o ar. Vou repetir, quando nós colocamos o ar para dentro, o nosso abdômen é projetado, deve ser projetado para fora, de forma que os pulmões cresçam e o ar possa limpar e oxigenar todos os pulmões. E aí nós colocamos o ar para fora, o nosso abdômen, nós trazemos o nosso abdômen para dentro, aí o nosso diafragma vai subir, né? Consequentemente os nossos pulmões vão diminuir e todo aquele ar que limpou os nossos pulmões vai ser projetado, né? Que agora está sujo, ele vai ser projetado para fora. Então esse é o processo da respiração. Agora vem a imagem 5, que nós vamos ver, então, como isso funciona de um outro ângulo, né? Ou seja, na inspiração, o ar entra, né? O diafragma, a região abdominal é projetada para fora, que vai fazer com que o diafragma desça. Quando o diafragma desce, os pulmões crescem. Os pulmões crescem e se enchem de ar, né? Esse ar vai fazer uma oxigenação de todos os pulmões, né? E aí nós vamos jogar o ar para fora. Quando nós jogamos o ar para fora, nós recolhemos a nossa região abdominal para dentro, o diafragma, consequentemente, vai subir, porque nós vamos puxar a região abdominal para dentro, isso vai empurrar o diafragma para cima. E os pulmões vão se esvaziar, jogando todo esse ar contaminado para fora. Eu acredito que tenha ficado bem claro, eu espero que tenha ficado bem claro como funciona esse processo de respiração. Agora, você está andando na rua, de repente para e percebe, não, estou respirando invertido, está respirando errado. Você pode até fazer, está numa fila, pode ficar fazendo, mas é complicado, porque você vai fazer naquele momento e daqui a pouco, se você tiver atenção, tomar consciência do seu corpo novamente, você novamente está respirando errado, né? E aí, como é que a gente faz para consertar isso? Esse é o X da questão, e é isso que nós vamos ensinar agora, né? Nós vamos ensinar agora, mas eu queria frisar para vocês o seguinte. Quando você deitou, né, que a gente vai ensinar, começou a fazer esse processo todo de respiração. E aí, algumas pessoas podem perceber que começaram a ficar um pouco tonta. Excelente, excelente. Por quê? O que significa isso? Significa que o seu cérebro estava recebendo muito pouco oxigênio e futuramente isso ia trazer consequências, seria inevitável. Ou se já que já não está com uma doença, em breve, durante algum tempo, o cérebro continuando a funcionar daquela forma, de uma forma imperfeita, ele vai se ressentir, vai provocar uma doença, né? Então, quando você começa a respirar corretamente, você começa a jogar o oxigênio que deveria jogar sempre para o cérebro. E num primeiro momento, esse excesso de oxigênio, quer dizer, não excesso no sentido de que é mais do que deveria, mas excesso no sentido de que é mais do que ele está recebendo naquele momento. E você está passando os teus dias botando um X de oxigênio no cérebro. De repente, em vez de X, entra 2X, 2 vezes aquela quantidade. Para ele é muito, né? Ele está vivendo sob pressão.
completamente desestruturado. De repente vem aquilo, você fica até meio, ele fica meio zonzo. Gente, está chegando oxigênio para me salvar. E num primeiro momento, isso pode provocar uma vertigem, uma tontura. Você, na primeira vez que der, você diminui um pouco o tempo do exercício e aos poucos você vai percebendo que você vai voltando ao tempo que você fazia, ou vai voltando à intensidade com que você fazia, e ele não vai mais, você não vai mais ter essas tonteiras, ou seja, o seu cérebro passou a receber o oxigênio do qual ele necessitava, né? Então, é preciso que vocês compreendam que isso, se acontecer, não é uma coisa, eu estou ficando tonto, eu vou parar, não vou. É o contrário. Se você tiver isso, é sinal de que você precisa exercitar muito mais, porque você não estava, né, dando ao seu cérebro o oxigênio que ele necessitava. E ele começou, você vai começar a dar para ele o oxigênio que ele precisa, ou para ajudar na cura de uma doença, ou até para te manter saudável, ou até para não permitir que você vá ter uma doença mais lá na frente. Então, é importante, por isso a importância de se entender o que se está fazendo, para fazer com consciência e saber o que cada ação dentro do nosso corpo, o que ela significa, tá? E outra coisa importante é, agora, tudo que a gente vai falar a nível do exercício, para fazer essa respiração correta se tornar um hábito na nossa vida, é importante que se faça relaxado, que se solte o nosso corpo, né? A imagem 6 vem mostrar qual seria a posição básica e ideal para você treinar esse exercício. E essa posição, de repente, antes de você começar a fazer o exercício, tentar perceber se todo o teu corpo está solto, se as tuas pernas estão soltas, se você não está com tensão em nenhum local. Esse exercício, ele é muito mais produtivo se feito durante a noite, antes de dormir. Se você fizer esse exercício à noite, antes de dormir, deitada numa cama, por exemplo, na sua cama já, pessoas com insônia vão ver que a insônia começa a ir embora, não tem mais insônia, elas começam a conseguir dormir muito bem, né? E o fato de vocês fazerem todos os dias esse exercício é que vai fazer, como já dizia Aristóteles, né, falando sobre as virtudes no livro A Ética Nicômaco, que era filho dele, esse hábito é que vai transformar a sua respiração de uma respiração errada numa respiração correta. E à medida que isso for acontecendo, vocês vão perceber que estão mais calmos, mais tranquilos, não se irritam com tanta facilidade, né? Porque o corpo vai estar funcionando com mais alegria, né? Então, nós já vimos como é a posição ideal. Essa posição, eu repito, é o ideal para transformar a nossa respiração do dia a dia de uma respiração errada, de uma respiração correta. Na imagem seguinte, nós vamos ver como isso deve ser feito. A gente deita, coloca as mãos sobre o abdômen, exatamente para sentir essa dilatação, o abdômen sendo projetado para fora e ele sendo recolhido para dentro. Nesse exercício, nós vamos, digamos, dar ênfase a essa projetado para fora e recolhido para dentro. Obviamente, quando a pessoa começar a fazer disso um hábito no seu dia a dia, o abdômen não vai se expandir tanto, nem se recolher tanto. Mas é através desse exercício dessa musculatura que a gente vai adquirir esse hábito. Então, colocar as mãos e sentir realmente o abdômen se projetando para fora e sendo recolhido para dentro, segundo a nossa vontade, porque quem vai fazer isso é a nossa vontade. É a nossa vontade sobre a musculatura do abdômen que vai fazer com que o músculo do diafragma suba ou desça, conforme nós vimos nas imagens e vídeos anteriores. Então, deitado, eu vou fazer uma respiração consciente em que o ar vai entrar e eu vou projetar o meu abdômen para fora.
Vou jogar o ar para fora e vou recolher o meu abdômen, sempre pela boca, tá? Nós estamos falando da nossa respiração do cotidiano. O nosso nariz foi feito para respirar. Quem respira pela boca vai ter uma série de problemas, né? Uma série. Até no nariz vai ter problema de adenoide, uma série de problemas. Inclusive, para a cura da adenoide, esse exercício é excelente, porque o nariz começa a se exercitar, né? Toda essa região que é feita para isso começa a se exercitar, e aí começa a abrir passagem, e as adenoides começam a sumir. Na verdade, é isso que acontece, né? E a boca não foi feita para respirar, a não ser em casos específicos. Quem vai nadar, é óbvio, vai ter que respirar pela boca. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Nós frisamos isso no começo, que nós estamos falando da respiração normal do nosso dia a dia, e não de respirações específicas, ou para cantar, ou para fazer yoga, apesar que a respiração normal do yoga, né, a não ser que seja um exercício respiratório, vai ser essa. Então, ou nadar. Então, a respiração da nossa vida normal, né, que nós temos que respirar todo o tempo quando estivermos vivendo, né, levando a nossa vida normal, é essa, é a nossa respiração natural. Então, esse exercício, se puder passar de novo a imagem 7, por favor, é fundamental que seja feito todos os dias e em questões de pouco tempo, talvez um mês, vocês vão começar a perceber que vocês estão respirando normal no dia a dia de vocês e vão começar a perceber também modificações grandes na saúde. Mesmo para quem já tem uma saúde boa, vai se sentir mais bem disposta, vai ser tudo muito melhor. Quem tem problemas cardíacos vai sentir uma melhora extraordinária. Em todos os sentidos, né, vai ser bom. Então, através do exercício da vontade, né, usar a musculatura abdominal para movimentar o músculo do diafragma e assim poder encher e esvaziar o pulmão da forma correta. Bem, eu espero que tenha ficado bem claro isso. E eu queria agora falar de uma coisa que é de grande auxílio nesse processo, não só da respiração, mas também do atingir, porque a respiração é como eu falei, a pessoa nota que começa a crescer a paz, a concórdia, a harmonia dentro de si quando ela começa a respirar corretamente. E uma das formas de fazer isso é sorrindo. Eu acho que é fundamental, por isso é que sempre que eu ensino algum exercício de yoga, eu sempre digo um sorriso nos lábios. É fundamental. Agora, vamos ver, primeiro, o que é sorrir, né? O que é sorrir realmente? Não o que é sorrir hoje em dia. Sorrir é manifestar, é sentir gratidão. Nem mais nem menos, é isso. Quando você está grata ao divino pela sua vida, você sorri. Quando você vê uma imagem bonita, você sorri. Quando você vê uma flor que te atinge, que você não está rotulando, não está nominando, você está simplesmente olhando para ela e sentindo ela dentro de você, você sorri. É natural isso, né? Agora, existem dois tipos de sorriso. Isso é importante a gente falar nisso hoje. Principalmente com o advento do Facebook, a gente vê isso demais, né? Existe o sorriso verdadeiro, existe o sorriso falso, né? O sorriso falso, ele trava a musculatura. Ele vai provocar tensão, né? E ele vai envelhecer. Engraçado que Deus, como dizia Guimarães Rosa, ele é danado de esperto, né? O sorriso falso, ele vai envelhecer, porque ele vai provocar uma rigidez, né? Que vai fatalmente levar ao cansaço, ao estresse os músculos da face. Agora, por outro lado, o sorriso verdadeiro, ele exercita, ele não estressa a musculatura, ele exercita ela. Então, ele rejuvenesce, né? Paul Ekman, que é um cientista que estuda as expressões faciais, ele
ele fala bem sobre isso. Quando você tem um sorriso, que músculos você mexe? E aí você consegue perceber claramente quando um sorriso é verdadeiro ou quando o sorriso é falso, porque os músculos são diferentes que a pessoa mexe. Quer dizer, na verdade, o sorriso falso não mexe todos os músculos que deveria mexer, né? Existe um processo de estresse e não de exercício facial. Bom, o verdadeiro sorriso, na verdade, como nós começamos dizendo, ele não necessita da presença do outro, né? É uma coisa, tem a ver com a minha relação com a divindade, a minha relação com estar vivo, né? É o que tem a ver. Mas nós vivemos na diversidade. Tá? E aí, nós temos que ter duas relações. A relação com Deus, né? Com o divino, ou a gente pode falar de várias formas, a relação com o cosmos, com quem não quiser falar em Deus. E a relação com o outro, né? E nós queremos ser felizes fazendo a nossa vontade. Essa é a verdade, né? Então, o sorriso deixou de ser um ato espontâneo de gratidão para ser um ato politicamente correto. Isso é que acontece. E aí ele não funciona como ele deveria funcionar, né? Ele não vai ter esse potencial. Então, eu acho que é importante a gente ter bem claro isso. À medida que a gente se torna consciente de si mesmo, é uma das coisas que a pessoa pode primeiro observar, porque faz muita mudança. Eu já passei uma chargezinha do Charlie Brown, quando ele fala exatamente de que a postura que eu estou mantém o meu estado anterior, né? E você vê pessoas que muitas vezes estão num lugar, olham você, cumprimentam com uma cara feia, fechada, né? Aí de repente alguém te apresenta, sabe quem você é e te dá um sorriso iluminado e tal. E não é por aí. A gente tem que estar feliz com a vida, né? Para poder que a nossa vida seja feliz. Então, o nosso estado, né, como dizia o Charles Brown, vai mudar tudo, vai fazer toda a diferença. Vamos ver um videozinho rapidinho que vai mostrar isso pra gente. Creaky faucet, creaky floor. We don't even own a bathroom door. The sofa set is nothing to be jealous of. We don't have a lot, but there's no shortage here for love. Whoa, whoa, oh, oh. All the pennies in the wishing wells, all the diamonds Tiffany's could sell, all the riches put together, all the sunny California weather could not make me love you any better. You could give me all that I request, and if you fancy, darling, be my guest. But I'll take less if more means having less of you. Who needs sequin shoes, a private jet, Kathmandu? Oh, 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 oh. All the pennies in the wishing wells, all the diamonds Tiffany's could sell, all the riches put together, all the sunny California weather could not make me love you any better. I don't need your money, just your kisses and your funny faces, which I miss when you're away. Oh, 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 all the pennies in the wishing wells, all the diamonds Tiffany's could sell, all the riches put together, all the sunny California weather could not make me love you any better. Bem, eu desejo então para todos vocês muitos sorrisos felizes, né? Sem
sem porquê. Simplesmente você está sozinha, está lavando a sua louça, está limpando a sua casa. Sorria. Sorria para a vida, né? E muitos abraços felizes também, né? Isso é fundamental para que se possa ter uma vida feliz, né? Isso é muito importante. Bem, eu lembro a vocês, estamos terminando por hoje o nosso programa, e eu lembro a vocês que quem precisar da babosa originalmente criada pelo Frei Romano Zago pode entrar em contato pelo telefone 2237-0720. E nós estamos terminando, como eu falei, contamos sempre com vocês, nossos horários. Nós temos o nosso horário ao vivo sexta-feira, 13h, segunda-feira, às 15h, às 15 horas, e quarta-feira, às 17h, às 17h, nós temos as nossas 2 reprises oficiais. Bem, vocês podem também, além de ver no canal 19 da TV Vila Imperial aqui ao vivo, podem ver pela internet, pelo site da TV Vila Imperial, ou pela página da TV Vila Imperial no Facebook. E lá também, no Facebook, vocês encontram todos os nossos programas até o dia de hoje. Vocês vão encontrar no Facebook e no nosso canal do YouTube. Vocês lá vão encontrar todos os programas que nós já fizemos até hoje. Bem, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, too low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always count on me.